Olá pessoal, leitura da palavra. Êxodo capítulo 12. A instrução da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 destes meses, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães azimos, e com ervas amargosas, e amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça, com os seus pés e com as suas fressuras, e nada dele deixará até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado em mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito ferirei o juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiveres vendo, eu, sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-los por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães azimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nela, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães azimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardeis a este dia as vossas gerações, por estatutos perpétuos. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães azimos, até 21 mês à tarde.
Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis, em toda a vossa habitação comereis pães azimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhe e tomai vós o cordeiro para vossas famílias e sacrificai-vos na Páscoa. Então tomai um molho de ísopo e molhai-vos no sangue que estiver na bacia e passai nas vergas da porta e em ambas as ombreiras de sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guarda isto, os teus estatutos, para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardais este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disser que o culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa que o Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra, do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito dos cativos que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios. Havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir o seu Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tens dito, e ide e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançar para fora, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre os seus lombos. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro, roupas. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e despojaram aos egípcios a saída dos israelitas do Egito. E assim partiram os filhos de Israel, Ramsés, para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiram também com eles muita misturas de gente, ovelhas, bois e grandes quantidades de gado. E cozeram bolos azimos da massa que levaram do Egito, porque não tinha levado. Portanto foram lançados do Egito.
e não se puseram deter, nem prepararam comida. E o povo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que no fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela se tirou da terra do Egito. Esta é a noite que o Senhor que deram guarda, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, e nenhum filho dos estrangeiros comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrarei os ossos. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenará a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo, capítulo 12. Deus abençoe.